Fala aí família Futuro, tudo bem com vocês? Então tá, sejam muito bem-vindos a esse canal e a gente tá fazendo uma série de vídeos sobre coisas que eu achei legal de assistir. E felizmente vocês gostaram, além de sotaque carioca, vocês gostaram bastante dessa série e vamos falar hoje sobre Trolls. Só pra falar uma coisa, esse vídeo não vai ter spoiler, tá bom? A gente vai fazer uma análise pra falar se vale a pena ou se não vale a pena, falar sobre algumas expectativas que eu tinha, expectativas até negativas, que foram superadas, ou seja, o que você pode esperar desse filme e se você pode assistir com a garotada, fica comigo nesse vídeo que a gente vai falar detalhe por detalhe sobre isso, tá bom? Primeiro a gente vai falar sobre Roald Dahl. O que é Roald Dahl? É o diretor que, assim, simplesmente me surpreendeu muito. Porque provavelmente ele recebeu um briefing de, ó, tá fazendo sucesso aí, Monsterverse, que na verdade, olha, só pra vocês terem uma noção, os meus filhos se amarraram em toda a sequência do Monsterverse o Monstroverso, né, da Warner, da HBO Max. Eles assistiram toda uma sequência no final de semana de Godzilla, ah, meu pai, King Kong. Então, assim, foi um negócio muito legal a gente juntos poder assistir coisas que fosse não aquela coisa infantil que sempre se repete e coisas mais adultos que a gente não pode assistir com criança. Então foi muito legal isso. E eu acho que a Netflix está ligada um pouco nessa questão da audiência, porque a classificação etária, se eu não me falha a memória, de Trolls, eu ainda não assisti com as crianças, mas a classificação etária deve estar ali por volta de 12 anos. 10, 12 anos, eu acho, tá? Eu ainda não, de memória, eu não vou saber. Deixa eu até conferir aqui, eu acho que até que tem uma aba aqui aberta que pode falar. 12 anos, tá? A 12. Só que assim, meus filhos têm por volta de. A minha filha mais velha tem 7, meu filho mais novo tem 5. E, cara, eu acho super de boa. Assistir primeiro, é lógico, pra garantir. Mas eu acho que é super de boa assistir com toda a família. É um filme que vale sim a pena. E esse diretor, só voltando aqui em relação ao diretor, esse diretor, ele fez. Dos mais famosos tem Pressa Fria, Prata Mágica, Fuga de 2012, A Onda de 2015, Tomb Raider de 2018. Que a galera mais clássica não gostou, mas assim, pra aventura, pra uma coisa pra assistir com a família, sentido blockbuster, super valeu, tá? E Trolls de 2022 agora. Gente, eu fui numa expectativa muito negativa, tá, pro filme. Por quê? Porque primeiro eu falei, pô, estão se aproveitando e tal dessa coisa de monstros que tá surgindo agora da Warner, então estão seguindo a onda. Eu até acredito que sim, falando da onda de 2015. Eu até acredito que sim, mas eu fui numa expectativa de, cara, é uma cópia do Godzilla, do Kong e tal. Eu fui numa expectativa muito negativa. Mas vamos à história do enredo sem dar spoiler, tá bom? O enredo é o seguinte: num universo totalmente desconexo da magia, é um universo muito parecido com o nosso universo atual, né? Enfim, e dentro da Noruega, que tem uma situação climática onde nem sempre o sol bate diretamente, tem muitas nuvens e tal, tal, tal. Desperta um monstro, monstro não, desperta-se uma curiosidade geológica, né? Buraco, tremores e depois uma série de pegadas que as pessoas ao redor não querem acreditar que foi um ser vivo que fez aquilo. Então ficam criando várias teorias e uma pessoa fala o seguinte, olha, que é a principal do filme, é a nossa protagonista, ela fala assim, vocês não estão vendo não, gente? É uma pegada, entendeu? Então, assim, a gente tentando explicar, as pessoas daquele lugar tentando explicar aquilo ali de forma racional, já que naquele universo não havia magia, não havia esse tipo de coisa. E aí tentam-se ali, e eu achei muito parecido, eu acho que eles até tentaram dar uma nova cara, mas nesse ponto eu achei que estava dentro da minha expectativa, uma cópia de Godzilla, porque o início do Godzilla, dessa nova sequência do Monsterverso da Warner, da HBO, tava muito igual, tava muito igual. E eu comecei, ok, eu vou assistir por assistir. E aí depois, com o desenrolar, eu comecei a ver que eles criaram uma nova mitologia. Só que, olha o detalhe, a Netflix fica muito de olho, e os produtores e tal, apesar de ser um filme norueguês, eles pensaram muito em como aquilo ali poderia se tornar algo maior, algo gigante. Tanto é que eles fazem referência. Um detalhe importante é que eles fazem referência sim ao King Kong, eles não fazem referência ao Godzilla, mas eles fazem sim uma referência ao Kong. Mas na hora que há um embate sobre se existe ou não existe o King Kong, não foi relatado que não existe o King Kong. A resposta foi: aqui, nós não temos, digamos, ficou aberto se era no universo deles ou se era na Noruega. Porque o filme se passa na Noruega. Então ele diz assim: nós não temos gorilas que passam dos 4 metros de altura. Ou seja,
ali deixou em aberto para que no futuro, provavelmente, tá, esse universo dos Trolls também se una também com o universo dos monstros. Eu acho super plausível. Eu acho super viável, até por conta das citações. Uma coisa também que foi um... Tem vários pontos que parece que foi muito bem orquestrado o filme para ser agradável, e especialmente para nerd. Porque existem citações de Call of Duty, né? Tem as situações, ou Call of Duty, né? Por causa do sotaque também. Call of Duty tem uma citação de jogos, de pessoas que estão inteiradas ali em jogos de guerra. Tem uma citação também de quem gosta de mitologia, quem gosta de fantasia, e também uma citação, na verdade, várias citações de Star Trek, pelo menos a versão clássica. O que eu achei que foi um pouco... Eu sou um tracker também, tá? Então, assim, eu gosto de todas as franquias de Star Trek, mas a clássica é só clássica, não é a minha preferida. Não sei se você acha. Mas a citação que foi feita foi só do clássico. Ou seja, de quem ele conhece superficialmente, de quem já ouviu falar, mas não a fundo de quem curte mesmo o universo Star Trek. Então, assim, essa é uma falha, porque ficou muito óbvio, porque só falaram só do Kirk e do Spock, né? E fez a saudação clássica ali do Spock. Mas ok, foi um deleite para o mundo nerd, para o mundo geek. Então, ok, eles estão tentando conversar com esse universo também. E o filme também, não vou contar o final do filme, mas eles têm uma cena pós-crédito. E por que eu fiz pós-crédito? Porque não é necessariamente uma cena pós-crédito, mas assim, eu achei que ficou tudo em aberto para ter uma continuação. Netflix ainda não anunciou uma continuação, mas é possível que tenha uma continuação, porque o universo está muito bem organizadinho, está muito bem feito. Eu acho que o começo do filme poderia ter algo mais criativo para sair um pouco do universo de monstros da Warner, mas ok, entendeu? Ok. E também tem um detalhe no filme que, se vocês quiserem um outro filme na sequência com spoiler, a gente vai explicar o final do filme, vai explicar um pouquinho dessa mitologia dos Trolls, que também tem um pouco a ver também de algo que a gente já fez lá no blog da revista E o Mundo, tá aqui no primeiro link na descrição, sobre The Witcher, sobre o universo da Striga e etc. Então tem muita coisa legal lá no site da E o Mundo. Essa matéria vai estar completa aqui embaixo no link da descrição também, para que você possa não só ver a matéria toda contando um pouco dessa mitologia, um pouco das imagens e etc., mas também mostrando outros vídeos na sequência que a gente possa fazer. Então dá uma olhada aqui, se eu já gravei, já está disponível para você ver toda uma sequência. E um detalhe interessante também, acho que as crianças vão achar também uma referência, as crianças barra adolescentes que curtiram o desenho Trolls, né, eu esqueci agora o nome da empresa que fez o Trolls, aquele Trolls clássico, né, de crianças que cantam música, etc, etc, todos coloridos e tal. Tem uma referência. Você que assiste o filme, você vai ver a referência. A referência é sutil, mas quando você assistir o filme, você vai falar, caramba, total referência. Então, se você tem meninos em casa, especialmente, se você tem meninas que gostam de aventura, esse filme dá pra você assistir com toda a família tranquilo, tranquilo, tá? Não é nada muito assustador, é uma coisa bem leve pra quem quer já deixar as crianças um pouco mais maduras em relação a filmes. Então, esse é um filme muito legal, é um filme que eu gostei, nota 8,5, porque assim, algumas falhas no começo do filme em relação a enredo, pra quem já curtiu já o Monsterverse, vai achar um pouco, poderia ser mais criativo, mas a gente aceita, ok, tudo bem, é cinema. Mas eu acho que, em termos de novidade, trouxe muita novidade para o mundo de Hollywood, porque assim, traz um pouco da mitologia nórdica que a gente só vê só um pouquinho lá em Thor, Ragnarok, um pouco de Thor, do universo Thor também, lá no que a Disney está trazendo. A Netflix já tentou trazer também um outro filme também, que eu vou colocar aqui na descrição, provavelmente vai ter uma sequência de um filme, para falar que isso pode ter um universo compartilhado, que é aquele filme do Will Smith, onde ele traz onde ele mostra como seria o mundo da magia unido com o mundo real. Então, tipo assim, embora esse universo da Noruega ele seja completamente alheio à magia, mas algumas coisas ali dá indício de que pode existir de uma forma mais natural. Então pode ser um ponto de equilíbrio, talvez uma linha do tempo alternativa. Enfim, não sei, daria para unir, mas eu acho que é bem diferente os universos e poderia tentar fazer alguma ponte, que seria muito criativo se você arrumasse uma ligação entre os dois universos. Mas ok, eu acho que daria sim. Gente, olha, eu tô torcendo para que esse filme e uma sequência dentro de um universo igualmente rico possa ser firmado na Netflix, porque assim, é uma coisa diferente do que normalmente a gente vê. Então assim, não é um filme que você vai falar assim, cara, é o filme mais espetacular da vida. Não, mas é um filme muito bom.
muito bom para se distrair, ainda mais com a família, sentar todo mundo com uma pipoca, etc. Mas também por conta de ser algo diferente do que a gente está vendo por aí. Então, só pelo fato de ser diferente já te dá um caraca, e você começa a tentar entender alguns detalhes dessa mitologia, daquilo, você começa a tentar investigar junto com as pessoas para descobrir como deter, como resolver o problema, enfim, como salvar a vida das pessoas e também como viver em harmonia com aquele ser mitológico lá, que é basicamente a mesma ideia de Godzilla. Se vocês quiserem que eu também fale um pouco sobre o universo da mitologia dentro de Godzilla, dentro de King Kong e também outras coisas de novidades sobre essas franquias, comenta aqui embaixo que a gente vai fazer uma sequência para vocês. Espero que vocês gostem. Valeu! Seus comentários são muito importantes, então participem, façam comentários aqui, falem, peçam o que vocês querem assistir nesse canal. Se vocês querem que a gente volte com alguma outra sequência, tem uma playlist aqui só sobre cinema, séries e também sobre sotaque carioca. Curte o vídeo, dá joinha e eu te vejo na próxima. Tchau!